Graça e paz, queridos. Que bom que você está aqui nesta noite para nós começarmos mais um culto de adoração ao Senhor. Que nesta noite o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua palavra, dos louvores, possa falar conosco por intermédio de todos os momentos que passamos aqui com o Senhor. Aí na sua casa, no seu local de trabalho talvez, onde você estiver, que o Senhor possa falar fortemente ao teu coração. Muito obrigado, porque o Senhor, nesta noite, preparou, não é? Tocou no teu coração. Agradeço a Deus, eu louvo a Deus, porque Ele tocou no seu coração para que você estivesse conosco, meditando na palavra do Senhor. Eu já quero iniciar esse nosso momento de adoração, elevando ao Senhor uma oração de graça, por preparar mais um dia de vida, por usar mais um dia de vida para que nós pudéssemos o adorar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Te bendizemos na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, saúde, graça, perdão, misericórdia. Ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos livrou, daquilo que vimos e daquilo que não vimos. Porque há livramento, Senhor, que nós nem percebemos. E o Senhor o faz por nós, porque o Senhor é o nosso pastor. E nada, Senhor, vai nos faltar. Perdoa as nossas falhas, escreve o nosso nome no livro da vida. Nos dê, Senhor, nesta noite, uma noite de bênção, de vitória. Ó Deus, fala conosco por intermédio da Tua palavra, enche os nossos corações, ensina-nos, Senhor, exorta-nos, Senhor, conforme o Teu querer, Senhor, porque nós sabemos, Deus, que a Tua palavra é vida, Senhor. Ah, Deus, para nós que queremos em Ti. A palavra, Senhor, da cruz, ela é poder para nós que cremos, Senhor. E nesta noite nós pedimos, fala conosco, Deus. Ó Deus, abençoa também este irmão que está na sintonia, Senhor, está cultuando conosco por esse meio eletrônico. Ó Deus, abençoa também, Senhor, esta casa, esta família, esse local de trabalho, onde o seu filho estiver agora, Senhor, seja no Brasil, fora do Brasil, no estado, na cidade, onde ele estiver, no campo, que o Senhor possa alcançá-lo, Senhor, com toda a sorte e bênção. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aleluia, que bom. Mais uma quinta-feira, nós estamos na presença do Senhor e eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, a partir do capítulo de número 8, lá no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 11, Isaías capítulo 8, versículo de número 11 em diante. Quero te convidar nessa noite a nós meditarmos na palavra de Deus, falarmos do amor, da graça que o Senhor tem derramado em nosso meio. O Senhor, Ele é poderoso, queridos, para fazer infinitamente mais do que aquilo que imaginamos, do que aquilo que pensamos, do que aquilo que queremos. O Senhor, Ele está vivo e por Ele estar vivo, Ele é um Deus de milagre, é um Deus que opera milagres em nosso meio. Quem achou Isaías capítulo 8, a partir do versículo de número 11, diga amém. Isaías capítulo 8, versículo 11, diz assim: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Versículo 14: e Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão,
serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Versículo 18: Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Santo e eterno Deus, poderoso e desejado das nações, mais uma vez nós clamamos a Ti pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua infinita, Senhor, misericórdia. Pai, a Sua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Pai, se depender de mim, Senhor, eu nada posso fazer. Nesta noite eu clamo, Senhor, humildemente, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, possa falar ao nosso coração. Falar ao coração, Senhor, daqueles que nos ouvem nesta noite. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, cuidar, Senhor, da nossa estrutura, cuidar da nossa vida, cuidar de tudo, Senhor, que precisa ser colocado no lugar. Que esta noite não tenha, Senhor, oportunidade para nenhuma força contrária, nenhuma sensação, Senhor, contrária àquilo que o Senhor preparou para este dia, para que venha, Senhor, impedir, Senhor, o Teu Filho de alcançar a bênção, de alcançar e de ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, nesta noite que esta palavra possa ser, Senhor, como uma espada de dois gumes, e vá na divisão da alma e do espírito. Ó Deus, na divisão, Senhor, aleluia, trazendo discernimento, conhecimento, graça, poder, vida, Senhor, saúde espiritual. Esse é o nosso desejo, Senhor, em o nome de Jesus. Crendo assim, Senhor, eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que bom, queridos. Quem achou aí Isaías capítulo de número 8, versículo 11, diz assim o Senhor. Eu vou ler numa versão diferente para você entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. A partir do 11. O tema, o título desta sessão da Bíblia é Temam a Deus. Diz assim: o Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem e nem se apavorem. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, e a Ele é que vocês devem temer. Dele é o que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos nos laços e capturados. Versículo 16. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os meus filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês, procure um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se ele não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Quero que você nesta noite
entenda que, aleluia, se houvesse um tema para este, se eu pudesse colocar um tema neste texto, na parte que eu li, eu gostaria de dizer o seguinte: não há outra maneira para vermos a alva. Não há outra maneira para vermos a alva. Em algumas outras traduções, o versículo 20 vai estar da seguinte maneira: há lei e há o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então não há outra maneira para vermos a alva. Nessa noite eu quero só trazer a você um relato. Um certo pastor, ele foi convidado a orar no escritório de um empresário bem-sucedido de uma determinada cidade. E esse empresário, ele não era cristão. Na verdade, ele não cria, segundo ele, absolutamente nada. Mas quando esse pastor entrou na sala desse empresário, ele percebeu que havia ali alguns utensílios que remetiam que esse crer absolutamente em nada era relativo, porque logo na entrada havia uma planta cujo nome é Comigo Ninguém Pode. Sobre a mesa desse empresário, segundo o relato desse pastor, havia cristais, havia utensílios que, segundo ele, potencializavam energia positiva. E o pastor, olhando toda aquela dinâmica, ou toda aquela estrutura, aquele layout, aquela sala, ele começou a ver e falar algo que nesta noite eu quero dizer a você. Que não há nada e nem ninguém, ou não há ser humano vivo nesta terra que possa dizer que não creia em nada. Por mais que sejamos, que se intitulem ateus, os adjetivos que você quiser intitular, os substantivos que você quiser intitular algumas pessoas, essas pessoas sempre buscarão um ponto, um fundamento, algo que as façam terem uma certa estrutura, porque é inerente ou é independente da nossa vontade, foge ao nosso controle, a necessidade de termos uma base, a necessidade de termos uma sustentabilidade, uma sustentação, seja ela física, seja ela de um mundo espiritual, todas as pessoas, todos os seres humanos, eles vão sempre buscar algo para poder sustentarem as suas conquistas, os seus desejos, sejam os seus próprios talentos, sejam a força dos seus próprios braços, ou como nós que tememos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mas certo é que todos os homens, quando eu digo homens, homens e mulheres na terra, terão a necessidade de estarem pautados, estarem firmados em algo. Seja físico, seja terreno, ou seja do mundo espiritual. E nós vemos que todas as nossas decisões, elas vão sempre estar pautadas por esse fundamento, por essa necessidade de sustentação. O nosso coração vai sempre sustentar as suas decisões com base naquilo que nós reputamos como a nossa força. A Bíblia diz que
a quem confia em reis, a quem confia em cavalos, em arcos, em flechas, em exércitos, em soldados. Mas nós que confiamos no Senhor, nós faremos menção do nome dele em todos os momentos. Isaías vai nos trazer no capítulo 8 algo interessante. Isaías vai nos trazer ensinamentos no capítulo 8, que eu quero de uma forma bem sintetizada nesta noite, mas de uma forma pontual, pedir ao Senhor que me dê condição por meio do seu Espírito, Espírito Santo, para que eu possa trazer a mensagem do Senhor para a sua vida. Nós estamos vivendo numa sociedade de resultados, numa sociedade onde você vale o quanto você pesa. Você tem valor de acordo com as suas posses. E aquele momento que Isaías escreve esse livro, há quase 3.000 anos atrás, porque ele escreve há 700 anos antes de Cristo. Se a gente for somar mais 2.000 e poucos anos, nós temos aí quase 3.000 anos antes. O livro de Isaías vai nos trazer uma mensagem atualizadíssima. É como se ele estivesse escrevendo a nós nesses dias. Isaías e Salmos têm essa característica de trazerem para os nossos dias uma mensagem muito temporal, muito real, muito evidente, muito atual. Isaías vai trazer uma mensagem no capítulo 8 que eu quero conversar com você nesta noite. Mas antes, deixa eu posicionar você dentro de um contexto. Isaías é o autor deste livro. Esse livro vai trazer um tema central que eu poderia citar como a salvação dos remanescentes. Isaías vai falar de salvação, da vinda do Filho de Deus. Isaías, ele é um profeta ele é um profeta é um profeta messiânico, mas também é conhecido como profeta do Evangelho. Ele está muitos anos à frente de tudo que está acontecendo. O seu nome, Isaías, quer dizer Deus é a salvação. Ele escreve esse livro entre os anos de 700 a 690 anos antes de Cristo. Ele começa o seu legado, a sua vida ministerial aproximadamente entre os anos de 750 anos antes de Cristo, talvez na última década do rei Uzias. E tem uma das imagens narradas mais fortes que eu reputo na Bíblia, que é o capítulo 6, onde Isaías ele contempla o trono, ele tem a visão e o verdadeiro chamamento. Quando ele contempla o trono e vê o Senhor assentado sobre o grande e sublime trono, e os serafins estão ao redor do Senhor dizendo: Santo, Kadosh, Kadosh. Isaías ele vai trazer então a salvação do povo de Deus como um tema central. Vai trazer a ideia de julgamento, vai trazer a ideia de julgamento de pecado, vai trazer a promessa messiânica, vai trazer algumas palavras-chave como salvação, como a imagem do Redentor, como a imagem da justiça, da paz, do consolo. Isaías é uma pequena Bíblia. Alguns autores vão dizer que ela é uma pequena Bíblia porque ele tem 66 capítulos, e ele tem uma vertente muito interessante, porque até o capítulo 39 ele vem falando de alguns castigos, de algumas
de algumas punições que o povo de Deus vai sofrer, mas a partir do 40 ele começa a trazer a redenção, o livramento, a recompensa dos remanescentes. Alguns vão dizer que Isaías não escreveu do capítulo 40 até o capítulo 66, questionam a autoria desse trecho do livro, dizem que não poderia alguém como Isaías trazer informações acerca de muitos anos à frente. Não seria capaz Isaías de trazer uma mensagem tão poderosa quanto a mensagem de que Ciro é levantado para trazer o povo de Deus de volta da Babilônia para Jerusalém. Eu não sei se você está me entendendo nesta noite, mas é importante saber que para Deus Ele conhece o meu passado, conhece o teu passado, Ele sabe o teu futuro, Ele conhece o teu presente. É interessante que a língua portuguesa ela traz 3 tempos verbais: passado, presente e o futuro, pretérito, presente e o futuro. Mas se nós analisarmos aquilo que eu estou dizendo agora, ele já ficou no passado. Então, se nós condensarmos isso, nós diríamos que a língua portuguesa talvez tenha, num sentido bem estrito, bem sintetizado, ela teria só 2 tempos verbais, passado e futuro. E Deus, Ele conhece tudo, porque a Bíblia vai dizer que Deus conhece, aleluia, o meu deitar, o meu levantar, que Ele conhece a minha história antes mesmo de eu nascer, e todos os meus dias estão escritos no livro do Senhor. Então Deus, eu reputo, eu tenho como equivocado esse conhecimento, essa afirmação de que Isaías não tenha escrito a partir do capítulo 40 até o 66 do livro. Portanto, Isaías, para essas pessoas, ele não terminou o livro, ele foi até o capítulo 39 e ali parou. Mas eu quero dizer que isso é algo que não condiz com aquilo que Deus, com o poder que nós conhecemos de Deus. Porque Deus, para Ele, aleluia, a Bíblia vai dizer que um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para Deus, o tempo nosso, Cronos, não é o mesmo, Kairos de Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece todas as histórias. Então Ele não teria condição, Ele não teria a mínima dificuldade de dizer para Isaías há mais de quase 3000 anos atrás, tudo que seria vivido tudo que seria vivido acerca de Jesus. Fato é que Miqueias, no capítulo 5, vai até trazer a cidade onde o Filho de Deus vai nascer. Então o Senhor, Ele tem essa capacidade, aleluia, de ser onipresente, ser onisciente. Ele tem este atributo. Para Deus não há tempo, não há dificuldade. Deus, Ele está no presente, Ele está no passado, Ele está no futuro. A Bíblia vai dizer que Ele foi, Ele é e sempre será Deus. Não há limite capaz de poder impedir a ação do teu Deus. Não há limite de tempo, não há limite geográfico, não há limites, aleluia, para que Deus possa aleluia, levantar a sua mão e agir em favor do seu povo. Então eu entendo que esta mensagem, dizer que Isaías não escreveu a partir do capítulo 40, ela está fora do contexto, porque se você ler o livro de Isaías, você vai ver que a dinâmica, a estrutura, tudo condiz com a estilística utilizada por Isaías acerca de todos os capítulos anteriores. Então não há o que se dizer, quanto à autoria deste livro, na sua plenitude, na minha concepção, na concepção das ideias mais correntes, da ideia mais corrente é que Isaías escreveu na totalidade o seu livro. Isaías, ele traz um reino agora dividido, um reino do norte, um reino do sul. Ele traz a figura de uma Síria, ele traz a figura de uma Assíria, ele traz um reino do norte que vai cair no ano 732 a.C.,
por estar apostatado, estar fora daquilo que Deus queria. Ele vai trazer um reino do sul que perdura um pouco mais, 200 anos depois aproximadamente, 586 a.C., vai cair o reino do sul. Então nós vemos um Isaías historicamente conhecedor, um Isaías muito douto, muito conhecedor, profundo conhecedor da estrutura bíblica. Nós vamos ver que Isaías, ele leu o livro de Deuteronômio. Isaías conhecia acerca daquilo que o Senhor queria nos trazer. Isaías começa a escrever o seu livro mais ou menos quando Roma ela está sendo fundada. Ele começa o seu ministério ali quando Roma está sendo fundada. Roma ainda não é uma potência, os romanos não são potência, mas na Ásia, no continente asiático que hoje nós conhecemos, começa a surgir um exército muito poderoso que vem avassalando, que vem destruindo, que vem tomando todos os territórios, todas as regiões, todas as estruturas, e eles vêm crescendo de forma terrivelmente poderosa. São os assírios. Só que eles estavam longe de Judá, que é o reino do sul, onde Isaías está profetizando. Isaías profetiza no mesmo tempo que Amós, no mesmo tempo que Miqueias. Enquanto Amós está no reino do norte, lá em Israel, lá em Efraim, está aqui no reino do sul, Isaías, está aqui o Miqueias, sobrepostos, trazendo profecias para aquele povo. Isaías vai dizer, e é interessante no capítulo 7 eu entender isso, ele vem trazendo a dinâmica do capítulo 1 ao capítulo 5, ele vem trazendo uma dinâmica de um povo que está destruído, de um povo que está se afastando de Deus, de um povo que está esquecendo de que Deus havia firmado uma aliança, aleluia, com Abraão, de que aqueles que fossem fiéis, eles seriam guardados, seriam livrados pelo Senhor. Ele vai trazendo uma aliança de um povo que se esqueceu, aleluia, que saiu do Egito sob a égide, sob a guarda, sob a autoridade, os cuidados de Deus, sob o zelo de Deus. Isaías vem trazendo do capítulo 1 ao capítulo 5, e no capítulo 5 ele começa a apresentar os ais, ele começa a apresentar que há um castigo iminente, há um castigo próximo a ser derramado sobre o povo devido à rigidez, o distanciamento, a rigidez de coração, o distanciamento do Deus poderoso, do Deus verdadeiro. O povo havia se mancomunado, o povo havia se misturado com aqueles povos que Deus havia dito: não se misture, não compactue, não faça aliança. Mas o povo, na dureza, na rigidez do seu coração, o povo se esqueceu e começou a adotar costumes que eram típicos de algumas regiões, de algumas civilizações da época. O povo começou a misturar as coisas. O povo está agora distante de Deus. O reino está dividido. E irmãos estão brigando entre si. 10 tribos estão de um lado, 2 tribos estão de outro. Ao norte temos as 10 tribos, o reino do norte. E as 2 tribos, Judá e Benjamim, estão ao reino do sul. Estão vivendo, fazem parte do reino do sul. E agora eles se juntam a uma região, um país que está bem fazendo fronteira com o reino do sul e se chama Síria. Síria é um inimigo que está bem próximo de Judá, que é o reino do sul. E Judá está desesperada. Judá está desesperada porque o inimigo está bem próximo. E a Síria se junta ao reino do norte, que eram as outras 10 tribos que foram divididas, para tentarem atacá-lo. Isso está no capítulo 7, para tentar atacar o reino do sul, que é Judá, das 2 tribos.
Eles se juntam, então, Síria e o reino do norte, se juntam, e o capítulo 7 vai dizer assim: sucedeu que nos dias do rei Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, não da Assíria, mas da Síria, aquele que estava do lado ali de Judá, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, rei do norte. Então, Síria e o reino do norte se juntam para poder vir contra o reino de Judá, contra o rei Acaz. E o povo está amedrontado, o povo está com medo. O povo tem no coração a incerteza de qual será o desfecho daquela situação. E a Bíblia vai dizer que neste contexto de apostasia, porque as famílias estavam destruídas, os sacerdotes estavam apostatados, as lideranças eram injustas, as leis favoreciam os mais favorecidos, e os pobres, os necessitados eram oprimidos por aqueles que detinham o poder. Não havia justiça naquela terra, não havia justiça no meio daquele povo. As leis eram sempre no sentido de beneficiar a elite. Não estou falando de coisas, não estou falando daquilo que não é uma notícia jornalística, não. Eu estou dizendo o que está na Bíblia. 750 anos antes de Jesus nascer. É por isso que eu estou dizendo para você que Isaías traz uma profecia atualizada. Porque a profecia ela tem duas vertentes. Ela vale para aquele momento, para aquele tempo, e vale para o futuro. A profecia de Isaías tem essa característica, para aquele tempo e para o futuro. No capítulo 7, então, o rei Acaz, ele está sendo pressionado pelo rei Rezim e pelo rei Peca. Ele está com medo, e nesse contexto de medo, nesse contexto onde tudo está destruído, se levanta um homem, porque sempre Deus terá no meio do seu povo, mesmo que tudo aos nossos olhos estejam perdido, estejam sem nenhuma direção, estejam sem freios, Deus sempre terá no meio do seu povo os seus remanescentes, os seus fiéis. A Bíblia diz que o Senhor, ele tem olhos como chama de fogo e contempla os fiéis da terra. Isaías era um desses fiéis que se levanta. E no capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer que ele teve um filho. E esse filho ele vai chamar de Emanuel. Vai chamar de Deus conosco. Ele vai colocar o nome do seu filho a respeito da profecia do cuidado de Deus que seria alcançado, que seria chegado com a vinda do Messias. Ele colocou no nome do seu filho algo que viria a acontecer 750 anos aproximadamente depois. Foi a situação que Deus determinou a ele: coloque, para que quando eu chamar o teu filho, para que quando você pronunciar o nome do teu filho, todos saibam que eu fiz uma promessa. E diga para Judá o seguinte: antes que o seu filho pronuncie a palavra mãe ou pai, eu entrarei com socorro. E o capítulo 8, eles queriam no capítulo 7, a Síria, não a Assíria, mas a Síria com S, queria o rei Rezim e o rei Peca queriam se juntar, vencer Judá, trazer Judá para eles, fazer então 3 reinos, 3 exércitos em um só, para poder combater a Assíria, que era a grande
explosão bélica daquele momento. Então eles queriam fazer uma coalizão e queriam trazer Judá junto. Mas Judá não estava interessado em fazer parte disso. E se levanta então o profeta Isaías e diz para Acaz: olha, fica tranquilo, Deus não vai permitir que isso aconteça. Deus me falou que ele vai entrar com providência, fica tranquilo. E o capítulo 8 começa da seguinte forma: disse-me também o Senhor, toma uma placa de ardósia, uma placa de pedra grande, e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, a Zacarias, filho de Jeberequias. Ele tinha que pegar, no capítulo 8, há uma promessa de Deus para Judá, dizendo: olha, Deus vai entrar com providência. O Emanuel, que é o filho que Deus mandou, o nome que Deus mandou a colocar no meu filho, que está lá no capítulo 7, versículo 14, esse Emanuel é o Deus que está conosco, que vai nos livrar do nosso inimigo. Mas o povo estava tão distante de Deus que não queria ouvir. Aquilo não soava bem, aquilo não era muito palatável, porque o povo estava vivendo como hoje, uma fé pautada em resultados, e resultados palpáveis, resultados externos. Eu quero ver o resultado da minha ação, eu quero a minha recompensa. O povo estava buscando firmeza nas profecias que Isaías estava dizendo, mas não encontrava essa firmeza. E a Bíblia vai dizer que Isaías, ele escreve uma pedra grande, escreve lá: rápido despojo, presa segura. Tomei para isso duas testemunhas, porque em Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, quando uma profecia era citada, quando alguém recebia algo de Deus, ele deveria chamar testemunhas. E ele chamou testemunha. A primeira testemunha foi o sacerdote Urias, um sacerdote apóstata, distante de Deus. E a outra, para representar os profetas. E a outra era Zacarias, não o profeta Zacarias que escreveu o livro, mas Zacarias, o sogro do rei Acaz. Para demonstrar que a elite estava ciente. Ele queria trazer o povo na questão religiosa e a elite, ele queria trazer todos para que pudessem entender que Deus já estava preparando um escape. Mas não valeu muito. Não valeu porque o povo não quis entender. E a Bíblia vai dizer que Isaías foi ter com a profetisa, versículo 3, que era sua esposa, e ela concebeu mais uma vez e deu uma luz a um filho. E é interessante que ele põe o nome do primeiro filho, era Emanuel, está no versículo 14 do capítulo 7. O segundo, ele coloca o nome de Maer Shalal Hashbaz. Se a gente for traduzir assim de uma forma bem direta, é assim: furto rápido. Era o nome do segundo filho do Isaías. O primeiro era Deus conosco. O segundo está no versículo 3, que está lá escrito: rápido despojo, presa segura, aquela menção que ele fez naquela pedra grande, para todo mundo entender. Esse mesmo nome foi colocado no segundo filho de Isaías. E se a gente for numa tradução livre, é assim: furto rápido. Era o nome do menino. Um era para saber que Deus estava com eles, e o outro era o furto rápido, para saber que o inimigo ia chegar, porque eles estavam que se esquecendo de Deus. Muitas vezes Deus, ele coloca no nosso coração a certeza de que ele está conosco,
mas pela fragilidade da nossa fé, pela falta de fundamentação, nós nos desesperamos. E como nos dias atuais, Isaías estava vivendo a mesma situação diante daqueles homens. A sua palavra não encontrava eco no coração daqueles homens. O que na verdade não a encontrava guarida, aqueles homens estavam interessados em se firmar em algo que fosse realmente, que tivesse condição de ser tocado, de ser apalpado, de ser concretizado. Nós vamos ver que Isaías, ele vai trazer umas informações e vai dizer que o segundo é o furto rápido, porque o inimigo vai chegar, o inimigo vai invadir. E é interessante que Isaías no capítulo 8 diz para Acaz: rei, faz o seguinte, não precisa fazer acordo com ninguém, só espera no Senhor, porque Deus vai cuidar de vocês. Sabe por quê, rei? Porque assim, versículo 5, falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista de este povo ter desprezado a água de Siloé, que corre brandamente e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Deixa eu te posicionar. Capítulo 7, bem rápido, para a gente não perder, só aqui na introdução, muito tempo. Capítulo 7, dois reinos estão se juntando para tentar destruir o reino do sul. Estão tentando destruir Judá. 10 tribos do reino do norte, do reino de Israel, também conhecido como Israel, e também conhecido como reino chamado Efraim. E a Síria se juntam para tentar fazer uma coalizão e ganhar Judá, para que Judá se junte também com o exército, 3 exércitos, para tentar combater a Síria. Deus levanta Isaías e diz: olha, Deus é conosco. Deus mandou colocar o nome do meu filho de Emanuel, Deus é conosco, tem promessa de Deus para nós, Judá, fica tranquilo, porque Isaías estava profetizando em Judá, no reino do sul, é de lá que vem a linhagem de Jesus. O reino do norte vai sumir, mas o reino do sul continua e vai perdurar, é a linha de Davi, a linhagem de Davi. É de lá onde a Bíblia vai trazer o leão da tribo de Judá, que é o nosso Jesus. E a Bíblia vai dizer: descansa, eu tenho promessa para vocês, Deus está conosco. Mas o povo, começando do rei, não quer entender isso. Deus manda ele colocar uma placa grande, escreve isso, que se eles não entenderem, o inimigo vai entrar. E numa linguagem simples, põe aí escrito, Isaías, furto rápido, vai chegar e vai chegar rápido e vai destruir tudo. Não faz aliança com ninguém, fica comigo. Deus está dizendo por intermédio de Isaías: descansa. Você não precisa lançar mão de armas desta terra para conquistar aquilo que eu já conquistei para você. Mas o povo está distante, porque tem uma coisa: quando a gente está distante de Deus, a gente não consegue esperar e ter paciência e segurança de esperar em Deus. Porque o tempo vai passando e a gente vai desanimando, e a gente vai perdendo o foco, e a gente vai perdendo a credibilidade, porque o nosso inimigo, ele é habilidoso em tirar o nosso foco. Eu vi um exemplo que eu achei interessante. Você está numa autoestrada, você está dirigindo o teu carro, o teu foco é na frente, é olhando para a direção, para frente, para o para-brisa, quando não nos retrovisores. Você está focado na estrada, você está focado no seu destino, você está focado na tua direção. Mas se entra uma mosca e você tira os olhos da estrada e tenta bater naquela mosca, para fazer com que ela saia
do seu veículo, certamente você estará incorrendo numa grande responsabilidade que poderá causar um acidente gravíssimo, ou que poderá até ceifar a sua vida. A gente vê nos índices, nas pesquisas, nas informações, o quão incide em acidentes graves e até fatais a utilização do celular enquanto dirigimos. E o nosso inimigo, ele é habilidoso em tirar o nosso foco, ou pelo menos tentar tirar o nosso foco. Ele sabe que tudo está perdido para ele, não há mais condição de ele vencer. Para ele está destinado o lago de enxofre, de fogo, o inferno, a destruição total, para sempre, para sempre, para sempre, eterna. Mas ele quer trazer, imprimir sobre a terra uma força tão terrível, capaz de fazer aumentar o seu número de seguidores. Ele sabe que se eu e você nos focarmos naquilo que Deus preparou para nós e entendermos que Deus está conosco, que o guarda de Israel é o nosso refúgio, nossa segurança, nada pode nos atingir. Mas Ele quer tirar essa nossa convicção, essa nossa certeza. Ele quer fazer com que nós mudemos a direção e nós entremos num conformismo com esta terra. Isaías está dizendo: furto rápido, o inimigo vem. E o povo não se preocupa. Ele faz uma alusão: gente, vocês estão querendo trocar o tanque de Siloé, que é um tanque de água potável, que João, lá no capítulo 9, versículo 11, vai fazer menção. No capítulo 5 também, de João, ele vai fazer menção que as águas de Siloé, do tanque de Siloé, eram terapêuticas. Aquele homem que jazia 38 anos sem andar, Jesus chega perto dele e diz: você quer ser curado? Ele diz: mas não tem ninguém para me tacar no tanque. E Jesus disse: olha, eu sou a cura. Começa a andar aí, você está liberado. Aquele cego vai no tanque de Siloé, Jesus faz um lodo, põe no olho dele, vai no tanque de Siloé e se lava. Capítulo 9 de João. Essas águas tranquilas, potáveis. Vocês estão querendo trocar isso pelo Eufrates. O Eufrates é muita água. O Eufrates é violento. O Eufrates, a água dele invade. A água dele transborda. E Isaías diz para o rei: faz o seguinte, pede confirmação a Deus de que o que eu estou dizendo para o Senhor não é da parte dos céus. E Acasias, ele faz o seguinte, ele dá uma de alguém que está preocupado. Ele diz: não, olha, ô Isaías, eu não vou tentar o meu Deus, não vou pedir nenhuma prova, não vou pedir não a casa. Ele diz: eu não vou pedir nenhuma prova, eu não vou tentar meu Deus. Mas na verdade ele não estava interessado em pedir confirmação daquilo, porque diante das nossas dificuldades, diante das investidas do inimigo, nós fazemos escolhas. E as nossas escolhas, foi o que eu disse, estão pautadas com aquilo que move o nosso coração. As escolhas que a sociedade faz hoje, é uma escolha pautada no ceticismo. Eu duvido de tudo, eu não creio em nada. Na racionalidade. Aleluia. No relativismo. Depende. Eu quero ver para crer. Se a gente pudesse
intitular, a gente poderia dizer que nós estamos vivendo uma síndrome de Tomés. E eu não estou falando fora da igreja, não, estou falando dentro da igreja. A gente quer ver para crer. E a Bíblia vai nos orientar que Jesus é assim, bem-aventurado aqueles que não viram Tomé, mas creram. Porque a nossa fé não está pautada, ou ela não se resume, ou ela não se intensifica quando as coisas acontecem. Fé, eu volto a dizer, e é um tema recorrente nesses últimos dias que eu estou trazendo para você entender. Fé não é aquilo que você vê, mas é aquilo que você espera. Fé é acreditar quando tudo diz não. Fé é saber que Deus vai fazer, mesmo quando tudo diz que não há condições. Fé é entender que Ezequiel 37, os ossos não estavam só secos, mas eles estavam sequíssimos. E o homem de Deus chega, aleluia, diante daquele quadro inóspito, caótico, e ouve a voz de Deus e diz assim: profeta, dá para profetizar, dá para esses ossos reviverem? E ele diz: Senhor, tu sabes, então profetiza. Profecia nasce no coração de Deus primeiro. Quando Deus foi criar em Gênesis capítulo 1 os céus e a terra, ele disse: haja luz. A palavra precede o acontecimento. Se nesta noite Deus já prometeu, é porque já liberou a bênção para você. Enquanto a sociedade quer algo pautável, quer algo palpável, quer algo concreto, quer realidade, aleluia, Jesus está dizendo para mim e para você que quem, aleluia, quer viver, tem que viver por meio da fé e não por meio de vista. Nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você que eu tenho que continuar crendo, mesmo quando o inimigo está às portas. E a Bíblia diz que Acaz, ele dispensou a orientação do homem de Deus. O homem de Deus disse assim para ele: rapaz, eu coloquei o nome dos meus 2 filhos, eu estou aqui com os meninos, ó. Eu estou aqui com os meninos. Eis, capítulo 8, versículo 18: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Estou dizendo, primeiro é Deus conosco, Deus vai entrar com providência. Se você não entender isso, o furto rápido vai acontecer. E ele não entende isso. Ele está dizendo que o povo está consultando mortos. E o livro de Deuteronômio vai dizer que consultar mortos não é coisa de Deus. Sabe aquele negócio? Eu vou... Que vontade de descobrir o meu futuro. Eu vou na cartomante. Eu dar uma ligada naqueles anúncios que tem lá no poste. Eu vou ligar naquele telefone, vou fazer uma consulta do meu futuro sobre Búzios, com Búzios. Eu tenho a minha cor predileta, eu não ando, não passo por debaixo da escada, não posso cruzar com gato preto, isso tudo vai me trazer problema. Se o vidro quebrar na minha frente, isso é azar. Ei! Isaías está dizendo para Acaz: não se preocupe com isso. Deus é conosco. E a Bíblia vai dizer que o homem despreza. Ele está dizendo: olha, se vocês desprezarem a lei, que é a palavra, e o testemunho, que são os profetas, vocês não viverão para ver a alva. E é neste tema que eu entro nesta noite. Não há outro caminho para você ver a alva, se a tua fé não estiver centralizada no Cristo ressuscitado. Se você não estiver ter sido transformado pelo sangue,
que verteu lá no Monte Calvário, no Monte Caveira. Aleluia! Se você não for lavado por este sangue, se você não entender este mistério, se você não conceber que Ele, aleluia, ainda vive e que Ele veio para contraditar, para contradizer, para desestruturar, Ele veio como espada para desconstruir tudo que a terra havia concebido como estrutura, como fundamento. Deus não é um Deus que trabalha por razão, Deus não é um Deus que trabalha na dúvida, Deus não é um Deus que trabalha no ceticismo, Deus não é um Deus que trabalha no relativismo, todos esses ismos, aleluia. John Stott, um dos maiores da nossa atualidade, teólogos vão dizer: o povo está perecendo por conta dos ismos, mas uma coisa importante que nós não estamos dando conta, aleluia, é entender que o inconformismo é que nos torna igual aos viventes desta terra. E quando nós deixamos, e quando nós somos tomados pelo inconformismo, a gente deixa de ser sal, a gente deixa de ser luz, a gente deixa de ter direção e se distrai com aquilo que nos é apresentado pelo nosso inimigo. E o rei não queria saber de nada. Ele diz: olha, eu já dei o recado, eu já dei a mensagem de Deus. Se não for pela lei, que é a palavra, e se não for pelos testemunhos dos profetas, vocês não vão ver a alva, não vai ter vida, não vai ter amanhã para vocês. Acaso despreza tudo isso e faz o seguinte: eu prefiro fazer um acordo com quem eu confio. E ele faz um contato com o rei da Assíria, que estava distante 1.200 quilômetros de onde ele estava. E eu imagino, isso é minha imaginação, que houve uma carta deste rei para o rei da Síria, o rei de Judá para o rei da Síria: você pode me ajudar porque eu estou sendo aqui apertado por dois inimigos, me ajuda, me dá uma força. E a gente imagina, e essa frase não é minha, mas é muito comum que a gente ache que o inimigo do nosso inimigo é o nosso amigo. Mas nem sempre isso acontece. A história vai dizer que os assírios vieram para ajudar o Acaz, mas eles vieram de uma forma avassaladora, passando por todos os lugares e derrotando todos os povos, porque eles eram poderosos. Quando eles chegaram na Síria, e é interessante isso, escute, quando eles chegaram na Síria, a Bíblia vai dizer que eles destruíram a Síria, destruíram Israel, e eles tomaram gosto por aquilo e disseram: não tem ninguém para ganhar da gente. Por que a gente vai se limitar a Israel? Vamos invadir Judá. Mas peraí, nós temos um acordo. Ei, não faça acordo com seu inimigo. Inimigo não cumpre acordo, é ilusão sua. O inimigo quer te destruir. O inimigo não quer. A curiosidade dele é saber onde é que é o seu ponto fraco, é ter condição de prender você na mão dele. E a Bíblia vai dizer que o acordo que Acaz fez caiu por terra. E se levantou o rei da Síria, o Senaqueribe, e foi para cima. E foi destruindo tudo, todas as cidades. Ele destruiu Damasco, que era a capital da Síria. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 7, Deus está dizendo: fica tranquilo, que Damasco é a cabeça da Síria, mas eu arranco.
Porque eu permiti, há inimigos que Deus permite na nossa vida, não porque eles têm força, mas é para você entender, aleluia, que você depende dele. Há inimigos que ele deixe que avance, aleluia, as suas fronteiras, que tome as suas regiões, que tome as suas cidades, que cheguem perto da capital da tua terra, daquilo que é mais importante. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus se esqueceu de você, não é porque Deus não tem promessa na tua vida, não, é porque Deus está dizendo: eu sou o autor e consumador da tua fé, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Senhor da tua vida, eu sou a tua esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre, mas eu digo que ela já morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está sentada à destra de Deus. A tua esperança é Jesus, e ele não precisa vir com racionalidade como as autoridades, como a sociedade quer. Ele não precisa vir rápido, ele tem que vir no tempo dele. Ele não precisa vir de forma relativa, não. O que eu preciso saber é que eu preciso me conformar com aquilo que está instituído e saber que mesmo na contramão da história, porque é difícil andar na contramão da história, eu vou continuar crendo no Deus ressurreto que não, aleluia, falha, porque o inimigo falha. A nossa chamada está exclusivamente e singularmente, ou exclusiva e singularmente, centralizada no Deus vivo, no Cristo que ressuscitou. E quando eu tenho a minha fé centralizada no Cristo, eu mudo, eu sou diferente, eu sou a luz deste mundo. A gente entende e sabe esperar em Deus. A gente entende e sabe esperar em Deus. Mas o povo naquele tempo não estava esperando, acaso não esperou. O rei da Síria tomou Israel, tomou a Síria e tomou as cidades de Judá, parando nas portas de Jerusalém. E aí você vai dizer: mas não tinha um acordo? Ilusão sua. Inimigo não faz acordo com ninguém. Nem sempre. Aleluia. O inimigo do seu inimigo é seu amigo. Ou melhor dizendo, nunca. E Acá se vê apertado, afrontado em Jerusalém. E o levante começa. Só Jerusalém sobra. E a pressão é terrível. A destruição é terrível. E a Bíblia vai dizer que lá no capítulo 37 de Isaías, Deus entra com providência. Ele levanta Isaías para dizer: o teu inimigo não vai jogar nenhuma flecha, não vai jogar nenhuma lança, não vai levantar nenhuma espada. Deixa eu ler aqui para você. Contra a tua cidade, porque eu tenho um negócio contigo. Capítulo 37. Tendo o rei Ezequias, que já era o rei nessa época, ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Porque a gente é assim, a gente acha, a gente confia, a sociedade é assim, confia até o ponto onde ela percebe que não tem mais jeito. É muito comum alguém que está no leite morte, seu último suspiro, aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque ali ele entende que ciência,
que autoridade, que poder, que nada pode livrá-lo daquele momento. E é nessa hora então que ele se entrega, porque ele vê que o seu inimigo, que a sua força já foi vencida. A gente não quer esperar Deus, a gente lança a mão das coisas e depois pede para Deus homologar. A gente tem o hábito de esperar e querer que as coisas sejam rápidas, que as coisas sejam palpáveis. A gente contraria tudo que a Bíblia diz a respeito de esperar, a respeito de fazermos, aleluia, de não fazermos conchavos, aleluia, com o nosso inimigo, não perdemos o foco. A Bíblia está dizendo, não, fique firme. Mas a gente não entende isso, a gente quer lançar a mão, a gente quer fazer pelo nosso braço, a gente quer fazer pela nossa força, e vem o preço a pagar. Jesus é a nossa divisão de águas. Nesta noite ele está dizendo, eu sou o Senhor da tua vida. A gente não quer esperar Deus agir, a gente quer lançar a mão. É comum hoje as pessoas, aleluia, quererem as coisas, fazerem as escolhas conforme a agilidade, a rapidez, naquilo que é em cima de dinheiro, de condição. Eu vou mandar o currículo porque lá eu tenho um amigo, eu vou pagar uma propina porque lá eu consigo um conchavo. Ei, você não precisa, aleluia, se Deus não estiver neste negócio, o teu amigo não vai adiantar, a propina que você vai pagar não vai adiantar, a inverdade que você vai dizer não vai perdurar, porque nesta noite Deus, aleluia, o Deus Emanuel está na casa. Capítulo 37, versículo 20, diz que Ezequias, que era o rei à época, estava tão pressionado pelos assírios que ficaram muito tempo na porta da cidade, porque tem luta que demora muito a passar. Eu conheci uma senhora que ela andava encurvada por conta de muitas dores. E ela disse assim para mim, eu tenho dor todos os dias, que eu até já me acostumei. Tem luta que o inimigo nos faz de uma forma tão constante, tão intensa, que os nossos olhos, eles ficam limitados para enxergar a saída. Eu ouvi uma pastora pregando e ela disse o seguinte, tem luta que quanto mais você ora, parece que ela aumenta. Ela aumenta de tamanho, aumenta o tempo, a duração. E parece que quanto mais você ora, piora. E ela faz uma alusão a Ezequiel 37. Ezequiel orou e houve um grande barulho. Mas esse barulho, parecendo que estava tudo descontrolado, não era. Era osso procurando osso. Era o osso do pé procurando o osso da perna. Era a cabeça procurando o pescoço. As coisas estavam se estruturando, e a Bíblia diz no capítulo 37 de Ezequiel que depois disso, depois que Deus formou a carne, os tendões, a pele, se formou um grande exército. Nessa noite talvez você não esteja vendo nada, e quanto mais você ora, a confusão aumenta. E conversávamos eu e a pastora acerca disso, que brilhante revelação de Deus para a vida dessa mulher, dessa pastora. O barulho da confusão aos nossos olhos, ela não é na verdade uma confusão, mas é Deus agindo no nosso campo, no nosso vale de ossos sequíssimos. E quando a gente não tem mais jeito de agir, não tem mais por onde, não tem mais o que fazer, Deus entra. Deus entra com providência. E Ezequias vai para o templo e diz, Deus, eu não tenho mais o que fazer.
Ou a carta que o homem me mandou, ele está me afrontando. O exército dos assírios estão aí na minha porta, eles vão entrar. E Deus fala para Isaías, fala para Ezequias, que nenhuma flecha será lançada, nenhuma espada será levantada contra vocês, porque o Deus Emanuel está conosco. E no outro dia, diz a Bíblia, capítulo 37, versículo 36, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restos pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. E retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Azar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Sabe o que quer dizer? Levantou-se o inimigo na constância, ficou na porta, ficou batendo, ficou ameaçando. Enquanto Ezequias não disse: eu não tenho condição, Senhor, de vencer, e não foi para o templo, não foi para o joelho. Deus não abateu o inimigo, porque teu Deus não é fraco. Tem muita gente que pensa, e tem muita luta que vem, que o inimigo coloca na tua cabeça que o teu Deus é fraco. Eu ouvi certa feita um rapaz dizendo para mim: parece que o meu Deus é menor do que o meu inimigo, porque essa luta se intensifica. Ei, nessa noite eu quero te dizer: não perca o foco da estrada, continue olhando, porque tem muita gente que não se preocupa com o destino, aleluia. Mas nesta noite eu quero te dizer: não é o destino do futuro, não, é a sua chegada. Se preocupe com a sua chegada, olhe, aleluia, para o seu ponto de chegada, é para lá que Deus está te levando. Não se confunda, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe, foque no Senhor, aleluia. Um anjo só Deus mandou no outro dia, e 185.000 soldados foram destruídos. A Bíblia diz que nós somos um pouquinho menor que os anjos. O salmista vai dizer que nós somos um pouquinho menor que os anjos. Se você orar, Deus faz proeza por meio da tua mão. Se você se converter dos teus maus caminhos, e se converter, dar uma volta de 180 graus e dizer: Deus, eu não quero viver como vive a sociedade. Eu quero entender que o Senhor é santuário para aqueles que dependem de ti. Sabe o que é isso? João capítulo 1, versículo 14 diz assim: santuário é local onde, aleluia, Deus nos guarda, Deus nos zela, é a habitação de Deus. Mas para quem não crê, esse mesmo Deus que é rocha eterna, onde quem constrói a sua casa sobre ele, pode vir tempestade, pode vir água, pode vir vento, e ele está fundamentado no Cristo vivo. A casa não é balançada, não é destruída. Essa mesma rocha vai servir de pedra de tropeço, vai servir de pedra de ofensa, pedra de vergonha, para quem não entender, aleluia, para quem é Deus, porque Deus é amor, mas Ele é justiça, Deus é salvação, mas também é juízo. Nesta noite, se eu e você entender o potencial, o poder que há nas nossas mãos, não no imediatismo, não na sensação de força, não, aleluia, porque nós somos limitados, somos pequenos. Se não for a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós seríamos consumidos, aleluia. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A tua mente não consegue conceber a mente de Deus. Deus está além dos teus conhecimentos, Deus está além das suas forças, Deus está além da tua sabedoria, Deus está além do teu poder, Deus está além da tua limitação.
Aleluia. Esse mesmo Deus que é a base da nossa fé, para a nossa salvação. Esse mesmo Jesus, aleluia, é perdição deste mundo. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 a 8 vai dizer isso. Escute. Já estou terminando. Onde você está colocando a tua fé nessa noite? Qual é a base da tua fé? Qual é a base da tua fé? Se é Cristo. Se você vive segundo a palavra, pode descansar, que Deus manda anjo, por mais que o inimigo esteja à porta, para abater. E a Bíblia diz que ninguém, aleluia, entrou em Jerusalém, inimigo nenhum entrou, porque quando Deus põe limite, aleluia, o inimigo não pode avançar. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 a 8. Não é você que põe limite, quem põe limite é o teu Deus. E a Bíblia diz, pois isso está na Escritura, mais frágil, aleluia, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, pedra de esquina, de sustentação, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Aleluia, aleluia. Nós, aleluia, temos que entender que a lei de Deus não pode ser mudada, a palavra de Deus não muda. João capítulo 14, versículo 15, Mateus 5 vai dizer isso. Aleluia, não fique querendo fazer pacto com o mundo. Eu queria tanto saber da minha história, do meu futuro. Eu vou atrás do profeta tal, da profetisa tal, porque eu quero saber, aleluia, os sinais seguirão aqueles que crerem. Aleluia. Você não precisa buscar sinal. Se você tiver vida com Deus, e vida com Deus, aleluia, sabe o que acontece? Aleluia, o orgulho precede a queda. Tem muita gente, isso é bíblico, o provérbio diz, olha, o orgulho precede a queda. Quem é orgulhoso é cheio. Para você receber de Deus, você tem que estar vazio de si mesmo, de você mesmo. Você tem que estar vazio, aleluia. Você tem que estar vazio da sua, aleluia, das suas aspirações, dos seus sonhos, da maneira que você quer que as coisas aconteçam, porque você pode fazer projeto, aleluia. Imagino que Senaqueribe batendo no portão de Jerusalém, querendo entrar, eu vou derrubar esse portão, e Ezequias ali, aleluia, dizendo, Deus, eu estou somando os meus soldados e não está batendo o número, ele tem muitos, manda um soldado para mim. E a resposta de Deus é o seguinte, Ezequias, acalma o teu coração, Deus, aleluia, eu sou contigo, eu sou o teu pastor, eu cuido de você, aleluia. Isaías volta, profetiza para ele, não vai entrar nada aqui. Ei, nesta noite, aleluia, se você entender que você precisa colocar Cristo no centro, aleluia, Cristo deve ser o centro da tua vida. E se você precisar nesta noite moldar o teu coração segundo a vontade de Cristo, molde. Se você precisar retroceder, retroceda. Se você precisar reconhecer, reconheça. Não fique fazendo pacto com o teu inimigo, achando que ele é teu amigo. Não fique vivendo a conformidade, o conformismo desta vida, achando que nas mesmas negociatas, aleluia, Deus vai te honrar. É muito fácil, aleluia. E a base desse texto vai dizer, Isaías,
que é o Deus que seu nome significa salvação, Deus é a salvação. Hebreus vai dizer que ele foi cerrado ao meio. Não tema aquele que pode tirar a tua vida, mas tema aquele, aleluia, porque tem gente que respeita. Eu não quero nem falar no nome do diabo, nem fale o nome do diabo para mim. Ele tem tanto temor do diabo, mas ele não tem temor, ele não entende, ele não respeita a direção de Deus. Ele não reconhece em Deus como Deus vivo. O diabo não é nada diante do seu Deus. Nesta noite o que o Senhor está dizendo para mim e para você é o seguinte: tema o meu nome, viva a minha vontade, me coloque no centro das suas decisões. Isaías, nem que você seja cerrado ao meio, o que você sofrer nesse corpo, aleluia, não vai fazer diferença daquilo que eu preparei para você. O reino do nosso Deus não está baseado nesta terra. O teu sucesso não está baseado no sucesso das pessoas que se expõem nos Facebooks, nos Instagrams, não. Trazendo uma pseudo-paz, uma pseudo-segurança. A paz e segurança nós encontramos no Senhor, que é a rocha eterna, no Deus vivo, ressurreto. Capítulo 8, versículo 18 de Isaías vai dizer: eu estou aqui com os meus filhos, que são testemunha do que Deus vai fazer se você não entender. O inimigo vai chegar rápido, ele vai saquear, porque você perdeu o foco. Mas nessa noite, se você entender que Deus, o Emanuel, Ele está conosco, eu profetizo sobre a sua vida, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 em diante, que diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Obediência. Não vos amoldeis às paixões. Tiago vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões como nós. Tem gente que não leu esse capítulo, esse versículo ainda. Como filhos da obediência. Deus não tem compromisso com filhos da desobediência. Deus tem compromisso com filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Tem gente que veio para Jesus e traz os trejeitos do mundo. Mundo é mundo, noiva é noiva. Você que é casado vai saber disso. No dia do seu casamento, você se prepara para a cerimônia, seja ela no civil ou no religioso. O vestido da noiva tem que estar impecável. A vestimenta do noivo tem que estar sublime, bem passada. É um momento único na história. Mas imagine você receber uma noiva com um vestido roto, cheio de lama, descabelada, destruída.
O Senhor não quer que nós, que somos a noiva, nos amoldemos com um lamaçal, com o pecado que está neste mundo. Eu venho para a igreja, eu sei que essa palavra não é uma palavra palatável, aos ouvidos talvez não seja agradável, mas é a Bíblia, e se é a Bíblia eu prego, porque eu tenho compromisso com a palavra e com Deus da palavra, eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com a palavra e com Deus da palavra. Não traga os seus trejeitos para dentro da igreja. Filho da obediência, muda. É palavra. 1 Pedro, vai na tua Bíblia e leia. Capítulo 1, versículo 13. Eu não estou inventando nada. Capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento, em tudo. A Bíblia diz, aleluia, que aquilo que é bom, que é agradável, nisso pensei. A gente não pode dar nem brecha para pensar naquilo que não é bom. Sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe o que ele está dizendo? Se você está invocando o Pai, o Deus Todo-Poderoso, está dizendo que Ele é o teu Senhor, no tempo que você estiver nessa terra, invocando a Ele, portai-vos com temor. Sabe o que é temor? Não é medo. Porque temor não é medo. Temor, eu vou fazer uma definição aqui. É um amor tão extremo que é capaz de ferir, que é incapaz de ferir com ações, com gestos, aquele que a gente considera Senhor. É como o Senhor, é como o escravo da orelha furada. Ele tinha tanto amor, ele considerava tanto o seu Senhor, que quando ele podia ir embora para casa com liberdade, ele preferia furar a orelha e dizer: eu quero voltar a ser escravo dele, porque ele foi tão bom para mim, ele é tão bom, ele é tão justo, que eu não vou encontrar lugar melhor. É como Paulo inicia suas cartas: eu, escravo de Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à boa notícia. O Senhor está dizendo: seja, aleluia, alguém que me tema, não que tenha medo. Não vou fazer porque senão eu vou para o inferno, não vou fazer porque senão eu não recebo a minha bênção. Não, faça porque você ama a Cristo de uma forma tão grande, tão pura, aleluia, que você não quer magoá-lo com as suas atitudes. Mas tem gente que teme a tudo, teme a todos, mas com Deus ele acha que vai levar no flauteado, vai levar de qualquer jeito, Deus vai me perdoar mesmo. Ei, deixa eu dizer, Deus, ele é longânimo sim, mas ele é fogo consumidor. A justiça de Deus, aleluia, ele vai se manifestar em nós, e justiça como recompensa, aleluia. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o Cordeiro de Deus sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sabe quem te comprou? Você imagina um Deus que deu o seu Filho único, ter uma história de destruição para a sua vida? Ele provou na cruz o seu amor a nosso respeito.
Ele está dizendo nesta noite, você está peregrinando na terra, sabe por quê? Peregrino é quem não é daquela localidade. Peregrino é estrangeiro. A nossa casa não é aqui. O Senhor vai nos resgatar. Mas noiva tem que estar ornamentada como noiva. Porque senão naquele dia o Senhor vai rejeitar. E vai ser jogada, lançada no fogo. E não vai ser noiva. Vai ser excluída. Faça a sua luz brilhar. Mateus 5,16. Os seus exemplos, quem você é, tem que preceder as suas palavras. Faça a sua luz brilhar. Quando alguém pensar em você, vai pensar assim: é homem de Deus, é mulher de Deus. Assim também brilhará a sua luz diante dos homens. Descansar no braço do Pai quando estamos dentro de um problema parece loucura. Mas a melhor coisa a se fazer é descansar em Deus. Porque o Deus Emanuel não abandona ninguém. Ele virá em nosso auxílio. Em meio a essa terra devastada, destruída. Sabe por quê? Ele vai dizer, eu vou terminar agora. Capítulo 9, versículo 1 ao 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do rio Jordão, Galileia dos gentios. Está falando de Jesus que veio para nos resgatar. Versículo 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Porque quem é de Jesus, onde chega, traz luz, traz mudança. Traz mudança. Que mudança que você está trazendo onde você tem chegado? Tem trazido mudança para a bênção ou para a destruição? Quem não coloca Jesus no centro, não recebe bênção. Quem não coloca Jesus no centro da transformação não recebe bênção, recebe juízo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como se exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota que o guerreiro tinha no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimados, serão esquecidos. Servirão de pasto ao fogo. Sabe por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo, a autoridade, está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Estratégia ele tem para ser rei. Deus forte. Ele é o nosso super-herói, aleluia, que está acima da criptonita, do Superman. Ele é o nosso super-herói, que não tem uma arma que possa pará-lo. É o Pai da eternidade, ele viveu, ele vive e ele viverá. Ele é o príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isto. Você quer viver bênção na tua vida? Jeremias 17, 7 a 8.
converta dos seus maus caminhos. Você quer viver bênção na sua vida? Crônicas, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. O povo que se chama pelo meu nome, se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Você quer viver juízo? A escolha é sua. Romanos 2:1 até o versículo 2. Se você quiser viver juízo, é só andar como o mundo anda. Mas se você quiser viver bênção, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele fará. Aleluia. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenam. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. A escolha é sua nesta noite. Aleluia. Não há outra maneira para vermos a alva, se não for colocar Jesus no centro e colocar todo o nosso desejo, toda a nossa vida debaixo do seu jugo, que é suave, que é leve. Aleluia. É esse Deus que nos traz paz, que nos dá a certeza de que o amanhã, aleluia, aleluia, será, aleluia, melhor do que hoje, porque as coisas do Senhor são assim. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora e neste momento eu venho na Tua presença, Senhor, te agradecer pelo Teu amor, pela Tua palavra poderosa, sanadora aos nossos corações. Que nesta noite, Senhor, nós optemos, Senhor, em querer ver a Tua alva, em viver, Senhor, os Teus ensinamentos, em viver, Senhor, o que diz a Tua palavra, transformados por ela, Senhor, transformados pelo arrependimento e pela conversão. Deus, que em nome de Jesus nós possamos nesta noite, Senhor, optarmos, Senhor, pelo não conformismo desta terra, mas que nós possamos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor, e entender que mesmo quando o inimigo está às portas, Senhor, aleluia, a nossa maior arma está em depender de Ti. Deus, para o orgulhoso, para o soberbo, não tem saída. Para o orgulhoso, para o soberbo, não tem escape. Mas nesta noite, Senhor, aquele que se esvazia de si mesmo, Senhor, aleluia, e declara que é dependente de Ti, que não faz nada, Senhor, sem a Tua ajuda, sem o Teu apoio, esse, Senhor, consegue favor, alcança favor de Ti. E favor, Senhor, não tem a ver com a nossa performance. Graça, salvação, aleluia, não tem a ver com a nossa, Senhor, condição, porque Tu sabes que nós somos limitados, nós somos falhos, mas quando nós declaramos com o nosso coração, quando nós, Senhor, confiamos com o nosso coração e declaramos com a nossa boca que sem Ti nós nada somos, Deus, o Senhor nos transforma, Senhor, e começa a reescrever aquilo que a história que o inimigo quis concluir. Ó Deus, e começa um desfecho novo para as nossas vidas. Nesta noite, Senhor, muitas histórias onde o inimigo colocou um ponto final, eu pela Tua autoridade, debaixo da Tua autoridade, eu apago, Senhor, e coloco uma vírgula. Vai acontecer um milagre, vai acontecer, Senhor, algo diferente, há um capítulo novo, há uma história nova, porque nesta noite o Teu filho, a Tua filha reconheceu que necessita, Senhor, entender, depender de Ti, enquanto, Senhor, Acaz resolveu depender dos assírios e entendeu, Senhor, que a amizade com o mundo, com o exército que era, Senhor, visivelmente poderoso, poderia salvá-lo, Deus, aleluia. Ele percebeu que não havia condição, Senhor, de fazer pacto, Senhor, aleluia, com deuses desta terra,
que o único temor, que o único tremor deve ser direcionado a Ti. Deus, nesta noite eu te peço, Senhor, que a Tua igreja, a Tua noiva, aleluia, imaculada, Senhor, aleluia, que nesta noite ela possa se levantar, Senhor, como, Senhor, o remanescente desta terra, e que nós, Senhor, como noiva de Cristo, não aceitemos, Senhor, a condição imposta pelo mundo, o sucesso imposto pelo mundo, as inverdades impostas, Senhor, por aqueles que não têm compromisso contigo. Deus, que nós não nos abatamos, Senhor, com os percalços, Senhor, com aquilo que o inimigo tenta colocar para tirar o nosso foco. Deus, que nós não percamos tempo, Senhor, com as astutas ciladas, com os enredos, Senhor, aleluia, com os levantes do nosso opositor, mas que esta pedra angular possa ser, Senhor, o fundamento da nossa fé, e sobre esta rocha eterna, Deus, nós construamos a nossa casa, para que naquele dia, Pai, o Senhor possa nos chamar, e nós vamos ouvir o nosso nome, Senhor, aleluia, como o apóstolo Paulo diz, nós subiremos com o corpo glorificado, Senhor, com uma pedra branca nas mãos, e teremos um novo nome, e ali, Senhor, nós diremos santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Lá, Senhor, por mais que muitos não creiam, nós andaremos em ruas de ouro, nós veremos muro de jaspe, nós veremos o sol da justiça brilhar todos os dias, todas as horas. Lá o teu tempo, Senhor, aleluia, lá não haverá, Senhor, lágrimas, lá não haverá tristeza, lá, Senhor, haverá alegria, Senhor, júbilo, aleluia, por aqueles que venceram. Deus, em nome de Jesus, que nós não entremos, aleluia, por mais que o inimigo esteja à nossa porta, Senhor, nas astutas ciladas do mundo, nas afrontas do mundo, na perplexidade do mundo, no ceticismo do mundo, no relativismo do mundo, mas que nós nos inconformemos, Senhor, com a ação do mundo sobre a igreja, e nós digamos um basta, Senhor, que nós sejamos sal desta terra, luz deste mundo, que nós sejamos a transformação, Senhor. E como disse João Batista para aqueles fariseus religiosos: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Se o meu Deus quiser, Ele suscita dessas pedras adoradores do pai Abraão. Deus, em nome de Jesus, filhos Ele suscita dessa pedra, em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Nós estamos vivendo as últimas horas nesta terra, Senhor. É pandemia, é destruição econômica, é flagelo, é injustiça, autoridade sem autoridade. Deus, que o nosso temor e tremor seja levado, Senhor, cativo a Ti, que o Senhor possa ser, Deus, o nosso balizador, a nossa bandeira nesta terra, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém. Eu senti até foi um devocional que a pastora Marceli colocou hoje, na página da nossa igreja, no Facebook, aleluia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Se o mundo quer uma razão da nossa fé, a razão da nossa fé é Cristo. Se o mundo quer alguma coisa palpável, alguma coisa racional, eu respondo para o mundo: a minha razão de viver, aleluia, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia e está sentada à destra do Pai e vem buscar sua noiva.
e eu vou subir com ele para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa é a razão da nossa fé. Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Quero, em nome de Jesus, nesta noite, orar por alguns pedidos de oração aqui. Aleluia. Nós já estamos terminando o nosso culto. Quero orar pela Tereza, a irmã Tereza. Ela pede oração acerca do ambiente de trabalho. Em nome de Jesus, Tereza. Aleluia. Não precisa se preocupar. Porque onde a gente é luz, a gente incomoda. Onde a gente é luz, a gente incomoda as trevas. Mas tem uma coisa, onde a luz chega, a treva tem que ir embora. Porque em momento nenhum, quando se acende uma luz, a escuridão persiste. Deus está entrando com providência lá. Xarabassuri manda labaxou beneque anã labassuia. E eu quero profetizar em Cristo, sob a autoridade de Deus. Deus vai movimentar as coisas lá e vai ser logo. Em nome de Jesus. A irmã Joana também pede oração pela filha Lília. Relevante no trabalho também. E por toda a família. Mas, Joana, nós já conversamos a respeito disso. Deus vai cuidar da Lilian. Deus vai cuidar de todos os seus filhos, da Fernanda, do Douglas, netos, genros. Aleluia. Nora, em nome de Jesus. Do Fernando, da senhora, da família, lá em Viçosa. Onde tiver, Deus vai entrar com providência. Porque Ele é Deus. Ele é poderoso. E da mesma forma eu profetizo, onde a luz entra, a treva tem que ir embora. Em nome de Jesus. Pastora Marili pede oração pela jovem Paula e as suas 2 filhas e o esposo João. A família está sofrendo com o vício do jogo do esposo. Não são conhecedores da palavra. Aleluia. E a pastora Marili tem pregado para essa família. Em nome de Jesus. Deus, Ele restaura famílias, restaura vidas. Ele tira o João dessa mesa de jogo, dessa jogatina, muda a vida dele, abençoa a vida da Paula, das 2 filhas. Ele transforma essa família em nome de Jesus. Aleluia. A Marciele pede oração pelos pais dela, que estão com Covid e aguardando exames. A Marciele é a irmã do nosso saudoso pastor Adriano, e seus pais estão com Covid, mas em nome de Jesus, Deus vai fazer uma grande obra aí, creia. Oração pelos ofertantes, pelos dizimistas, oração pelo caderno de oração, aleluia. Quero orar por você, que nesta noite essa palavra possa falar ao teu coração, aleluia. Se pedirem a razão da tua fé, é Cristo. Mas quem tem Cristo no coração tem procedimento de temor e tremor. Não anda de qualquer jeito. Aleluia. As suas atitudes precederão as suas palavras. E quando os seus atos, a sua maneira de se comportar precede as tuas palavras, o inferno se levanta. Isso é sinal de que o inferno está sendo incomodado por você. É por isso que ele levanta pessoas contra a sua vida, contra a sua casa, no seu local de trabalho. É porque Deus, Ele sabe o plano de Deus na tua vida. É por isso. Mas confia, quando a gente coloca o Senhor no centro da vontade, da nossa vontade, o inimigo pode ir até a porta da nossa cidade, mas ele não entra, porque Deus manda um anjo e aniquila com ele. Uma noite e tudo muda, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus poderoso, em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra.
Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor falou nesta noite, por intermédio, Senhor, aleluia, do teu querer, da tua vontade. Que nesta noite, Senhor, o Senhor possa, de uma forma especial, cuidar da tua igreja, cuidar da tua noiva, fazer com que nós estejamos focados naquilo que verdadeiramente fomos chamados para fazer, Senhor, que é cumprir o seu propósito, que é alegrar o seu coração. Deus nos usa como, Senhor, luz, como sal, muda a nossa história, muda, Senhor, as nossas vidas, que nós a cada dia, Senhor, sejamos verdadeiramente, Senhor, a diferença dessa terra, e que o inconformismo, Senhor, não dê lugar ao pluralismo, ao ceticismo, Senhor, não dê lugar, Senhor, aleluia, à dúvida, não, que nós nos inconformemos com este mundo, Senhor, mas renovemos, Senhor, aleluia, transformemos, Senhor, pela renovação da nossa mente, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade Tua. Senhor, abençoa esse pedido de oração, a irmã Joana, a Fernanda, a senhora Lília, o Douglas, ó Deus, o genro, o Ed, os netos, a nora, ó Deus, em nome de Jesus, também a Paula, as suas duas filhas, o João, a Tereza, Deus, em nome de Jesus, cuida dela, a Marciele, os pais, Senhor, que estão com Covid, em nome de Jesus, Pai, faz uma transformação, os ofertantes, os dizimistas, cuida da nossa igreja, cuida do nosso povo, restaura, Senhor, as nossas forças. Assim crendo, nós te pedimos, mas gratos, Senhor, porque nós já estamos conscientes de que alcançamos a nossa vitória. Em nome de Jesus, crendo assim, nós já te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu já estou terminando e se Jesus não voltar ainda esta noite, que você viva a melhor sexta-feira da tua história. Mas se Ele voltar, eu quero te encontrar no céu, noiva do Cordeiro, para uma grande festa, para as bodas. Aleluia. Domingo às 18 horas nós estaremos juntos em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o amor de Deus, a graça do seu Filho amado Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja com a amada, querida e abençoada Igreja de Deus de agora e para sempre. Só quem crê diga amém. Vá em paz, fique em paz, Deus é contigo, em nome de Jesus.